compartilhar conteúdo. Não tem aqui na minha tela, não tem compartilhar Não conteúdo. tem mesmo, no computador não tem. No celular, tu consegue compartilhar a tela, fotos, o Dropbox, tudo. Mas eu não tenho isso aqui no celular. Deixa eu ver aqui. Apresentação, PowerPoint. Vamos ver. Share. Está aparecendo para vocês alguma coisa? Sim, é isso aí mesmo, tá certo. Tá. Então não é compartilhar conteúdo, é compartilhar tela aqui no computador. Tá, pronto. Né? Pronto. Tá na tela. Certinho. Samir, tu me surpreendeu, Samir. Agora vai. Por que o Jorge não está aparecendo aqui? Tem uma setinha ali embaixo, vai baixando que ele aparece. Embaixo do último participante. Tá bom. Então tá, olha aqui, ó. Sequência rápida de intubação. Vamos ver essa coisa. Não está passando, não tem problema. Tá. Vamos ver aqui. Mas ele não passa. Tá, passa sim, tá passando sim. Tá. Aqui não passou, agora deu. Tá. Ele não tá. Não ouvi. Tá dando. Por que o Daniel botou a mão na frente da câmera dele? Olha só que horror aquilo. O que é aquilo ali? É uma checheca? O que é aquilo? Tá dando, Samir? Tô acolherando. Tá dando? Spooning. Spooning? É. Spooning, exatamente. Samir tá spooning. Agora aqui, com o convívio com a Beatriz, é spooning. Daqui a pouco eu vou estar falando chiado, vocês vão ver. Eita, o que tu fez isso? Agora lá, introdução. Bom, não sei quem é que riscou nos meus slides, mas... Pois é. É o Jorge! Só pode ser o Jorge. Tá. Um pouco de anatomia. Dá risada. Da anatomia para fisiologia. Bom, essa parte aqui é importante. Isso aqui é uma introdução para compreender a contraindicação do uso da succinilcolina, né? Por causa do potássio. Então, o fluido extracelular, tarará, o plasma, tá? E agora a gente pega só o intracelular, o sódio e o potássio. Quando a gente separa o extra do intra, perdão, era só o conteúdo aquoso, né? Quando separa, a gente percebe que tem muito mais potássio no intra e muito mais sódio no extra, e isso vai ser importante depois. Tá? Então, grosso modo, o potássio está todo ele acumulado nas fibras musculares, todo ele não, mas boa parte, né? E aqui nós temos os canais de sódio e potássio. E aqui tem um detalhe interessante, que é o seguinte: a molécula da succinilcolina, ela é uma molécula de acetilcolina dupla. São duas moléculas de acetilcolina ligadas uma com a outra. É por isso que acaba funcionando como um despolarizante, né? Então, as indicações... Esse slide aqui, ele é muito importante, porque esse slide, ele deixa claro quando que a gente tem que intubar uma pessoa. Isso é fundamental. A pessoa tem que ter uma noção de quando que ele vai precisar realmente intubar, as 3 indicações. E o próximo slide é quando que a gente faz sequência rápida de intubação. Então, aqui, ao contrário do que as pessoas pensam, está aparecendo o mouse, o cursorzinho do mouse para vocês? Sim. Ao contrário do que as pessoas pensam, quando um doente está muito grave, a gente não faz sequência rápida de intubação. A gente vai para um outro tipo de algoritmo. Tu vai fazer sequência rápida de intubação quando o cara não estiver nem morrendo e nem via aérea difícil. Aí é que tu entra na sequência rápida de intubação. São pontos importantes, assim, para deixar claro para o pessoal. Bom, contraindicações. Praticamente não tem contraindicação em relação à intubação, né? Quando que a gente evita a intubação?
Quando tem trauma contuso na laringe, penetrante, edema e via aérea de expulsão antecipada, é evitar não a intubação, mas evitar a sequência rápida, né? Bom, aqui no trauma, que também tem um mito, que no trauma tu não faria a intubação a técnica orotraqueal, é um mito. E tem que abrir o colar. Abre o colar, estabiliza a coluna, estabiliza o tronco do paciente e intuba o cara, né? Uhum. Bom, aqui só para a segurança do paciente, para evitar o laringoespasmo, né, que é importante. Aqui é o conforto e o conforto para a intubação e também é um slide que mostra bem a questão olha ali, ó, o cara medindo o tempo de apneia, a saturação caindo, a pressão subindo, a frequência cardíaca lá em cima, o cara totalmente atrapalhado aqui, né? Então, é isso daí. Descrição da técnica, aqui é um ponto que é bem importante, que é o preparo, né? O preparo é o stop made, né? 2, acesso. Então, aqui as nossas mesas, aqui o aspirador, que é importante, aqui o laringoscópio funcionando, o tipo de lâmina, curva tamanho 3, ou reta tamanho 2. O material, ó, isso aqui é outra questão que, em geral, os colegas não compreendem bem. A bolsa de ventilação com pressão positiva não é para ser usada nos casos de sequência rápida de intubação. Por que motivo? Porque, bom, primeiro, aquele algoritmo do e segundo, porque tu não pode insuflar gás no estômago, porque o teu ponto crucial na sequência rápida é não deixar o cara regurgitar e aspirar, né? Então, esse é que é o problema. Se tu começa a ventilar muito o paciente com pressão positiva, tu aumenta o risco de regurgitação e aspiração, né? Bom, o tubo, os tamanhos, isso aqui é muito importante, eu estou terminando de traduzir, ainda não deu para terminar, é muito material, vocês fizeram um trabalho excelente, né? Mas a gente está tendo que dar uma ajeitada ali no texto, né? E tem tudo, né? Aquilo ali tem tudo sobre intubação. Mas aqui, assim, o tamanho do tubo 7, uma das coisas que eles falam que complica, muitas vezes a intubação pode provocar laringoespasmo, dor, lesão na traqueia, é um tubo muito grande. Eu confesso para vocês que na minha época eu intubava com 9. Eu intubei paciente com tubo 9. Para mim, a regra era a seguinte, quanto maior, melhor, né? Mas eu já tive laringoespasmo, já tive complicações graves, né? Então, esse material aqui está me mostrando direitinho como que a gente pode trabalhar. Aqui é um detalhe bem da prática. De novo, a galera se atrapalha. Clínico intuba com guia, sempre, né? Cuidando para não lesionar, mas clínico tem que botar guia, cara. O anestesista intuba um paciente no bloco, sedado, preparado em NPO, com 300 auxiliares na volta, caso ele precise, então ele intuba sem guia. Mas o cara está intubando em cima, no telhado da garagem da casa, o sujeito caiu ali em cima. O sujeito, para intubar, tem que se deitar para não ficar com a bunda e não fazer força e não cair todo mundo. Então, assim, ó, como é que o cara vai botar um tubo sem guia? Tem que ir com guia para ser rápido. E eu acho que neste caso específico da Covid, nós temos que enfatizar bem isso. Não tem esse papinho dos anestesistas que não pode usar guia, né? Tem que tocar-lhe guia e montar direitinho o tubo e usar seringa de 10 ml. Né? Seringa de 10 ml. Se tu precisar botar mais do que 10 ml para pegar pressão no balonete, 3 coisas aconteceram. Ou tu entubou o esôfago, ou tu está usando um tubo pequeno demais, ou rasgou o balonete, né? Então, assim, é 10 ml. Tá? E a ponteira, no Brasil, a ponteira tem que ser de escorregar. Os americanos têm uns tubos que tu rosqueia eles, né? No Brasil é de escorregar. E tem que ser, senão estraga a conexãozinha ali, né? Aqui o tubo, né? Aqui o tubo com a curvaturazinha, que aqui eu estava lendo ainda o material, eu sei, acho que foi o Gibran que traduziu, está super bem. Aqui, ou fui eu mesmo, já nem me lembro mais quem é que traduziu essa parte, mas assim, esse ângulo não pode ser menor do que 35 graus. Ele tem que ter, ele não pode dobrar mais do que isso para não provocar lesão na traqueia, ele entra dobrado demais. Mas, fora isso, essa é a curvatura ideal para o tubo, né? Para o clínico. Tudo que está se falando aqui é técnica de intubação
para cabeção, tá? Para gente que está na linha de frente ali, tem um monte de coisa para estudar que não é especialista, né? Bom, aqui é o taco de rock, né? O bugie, eu acho que é um recurso fundamental para a linha de frente, ele já vem com a própria curvaturazinha ali, o introdutor de Ashman, né? E tu pode montar ele dessa forma. A gente sabe, até eu e o Jorge, nós vimos uma maneira de tu encaixar o bugie aqui assim num furinho. Aqui, ó. Tu encaixa ele aqui assim num furinho e ele fica mais firme. Tinha até o nome de um bicho, né, Jorge? Um pato, um ganso, sei lá o quê. Um kiwi, técnica do kiwi. Bom, aqui uma regrinha, um mnemônico só para a gente lembrar quando vai ter problema com a ventilação. E aqui, um mnemônico para lembrar quando vai ter problema com a via aérea. Tá? Acho que é bem importante isso daqui, sabe? História prévia de dificuldade, né? Distância tiro-mentoniana menor que 6 centímetros, incapacidade de hiperestender a cabeça por pelo menos 30 graus. Aqui o Noel Rosa, né? Uma retrognatia. Aqui uma técnica, acho que eu vou tirar esse slide. O UpToDate não tem trazido mais esta regra para a gente avaliar na linha de frente, para usar na linha de frente. Às vezes estão vendo aqui que é de 2012, né? Aqui, malampate. Então, aqui é o mnemônico, para não esquecer de quando a viária vai ser difícil. Isso seria fundamental. Agora, com a epidemia, nós não sabemos, né? Mas seria a pré-oxigenação seria fundamental. Tá? Vocês vejam que é uma classificação diferente da nossa classificação da American Heart, é grau 1B. Eles não têm classe 1, classe 2, eles têm uma classificação por grau. Então, isto daqui, ficar ventilando com a bolsa máscara, para a sequência rápida, não é que seja proibido, mas é melhor evitar. Aqui aquele gráfico clássico da queda, né, de um adulto, ó, leva 7, 8 minutos para baixar de 90 de saturação. Então, se o paciente foi bem oxigenado, ele vai longe. Tá? E aqui tem para crianças também. Né? A criança cai um pouquinho mais rápido, claro, o metabolismo da criança é mais rápido também. Né? Bom, o pré-tratamento. O ABC do pré-tratamento, para a gente não esquecer quando que a gente tem que fazer pré-tratamento. Atropina, lidocaína. Então, assim, quando é que tem indicação pré-tratamento? Atropina, em algumas situações especiais, para crianças caiu de rotina, não se usa mais de rotina. Lidocaína, para reduzir o broncoespasmo, é interessante, para se for entubar um asmático. Isso é interessante para nós aqui, vocês estão na linha de frente, for entubar um cara com broncoespasmo importante, a lidocaína endovenosa, naquelas doses que a gente usa mesmo, 1,5 mg por quilo, é bem interessante. E o fentanil é fundamental, né? Vai entubar um infartado, uma dissecção de aorta, tem que fazer fentanil. Então, a atropina se usava para adulto e a lidocaína, que é indicada quando tem em TCE, né, que está com uma pique aumentada, ou com broncoespasmo. Tá, contraindicações são óbvias. Ninguém vai fazer lidocaína num paciente que esteja com um BAVT, né? E a dose é aquela ali, 1,5 mg por quilo, 2 a 3 minutos antes da intubação. Tá? Então, lidocaína aqui com vasoconstritor, né, 1 para 200 mil de epinefrina, administrar 5 ml lento, para um adulto de 70 quilos vai dar mais ou menos isso daí. Não. Por quê? Em princípio, é bom cuidar se tem vasoconstritor, né? É sem vasoconstritor. Fentanil, ali, se tiver pique aumentada, grau 1, tá? Para pacientes que têm a dissecção de aorta, tá? O infarto. O Fenta usa, as doses aqui, isso é outra questão interessante de sequência rápida de intubação que a maioria das pessoas desconhece. Sequência rápida de intubação trabalha com doses plenas de tudo.
Aqui tu não tateia dose de nada, tu tem que fazer dose plena das coisas, né? Principalmente do curare. O curare, ao contrário do que se pensa, a succinilcolina é melhor que sobre do que falte. Tá? E o fentanil, da mesma forma, é muito diferente uma sedação para procedimento, as doses, né, de tudo, né, são muito menores. Aqui a gente usa, enquanto na sedação procedimental tu usa etomidato 0,1 miligrama por quilo, aqui tu vai trabalhar com doses bem maiores, tá? Porque tu vai induzir, tu não vai sedar. As próprias palavras são diferentes. Tu vai fazer uma indução. Tá? Bom, dose, então, de 3 microgramas por quilo. Esse é um outro ponto fundamental que a maioria das pessoas desconhece, e é fundamental. O opioide, todo opioide, com exceção dos opioides de ação ultra rápida, que a gente não usa, clínico não usa, tá? Ele demora. Tu tem que fazer, em princípio, lento, e depois tu tem que aguardar mais 3 minutos. Quer dizer que, no total, tu tem 4 minutos aguardando o efeito desse medicamento. Senão, o que tu vai ter? O pessoal usa errado o fentanil. Tu vai ter os para-efeitos, hipotensão, enfim, né, depressão respiratória, sem ter benefício nenhum. Se tu fez o fentanil e já foi para fazer o procedimento, tem que aguardar. Então, o fentanil tem que aguardar. Por isso que sequência rápida de intubação não é para paciente que está morrendo. Tá? Porque, no mínimo, tu tem que aguardar 4 minutos. Tá? Não usar se houver instabilidade hemodinâmica é a última droga do pré-tratamento a ser administrado. Então, o fentanil, nós vamos fazer 4 ml, lentinho, durante 1 minuto, 3 minutos antes da indução. Tá? Paralisia agora com indução. Posiciona o paciente, coxim. Aqui, isso daqui é uma coisa muito importante. Também, outro ponto que as pessoas desconhecem. Primeiro, elas acham que a gente tem que botar um soro fisiológico embaixo do pescoço aqui. Isso é tecnicamente um erro grosseiro. Porque a hiperextensão exagerada piora a visualização da glote. Então, qual é a regra aqui? A regra é flexionar o pescoço na sua base, junto com a porção superior do tórax, com a coluna, né, superior do tórax, e hiperestender a cabeça sem forçar, na articulação atlanto-occipital, aqui em cima. Então, o que tu faz? Tu flexiona a base do pescoço, ergue até um pouquinho a parte superior do tórax, pode ter um auxiliar aqui na tua esquerda que saiba fazer isso, hiperestende um pouquinho a cabeça e, obviamente, vai ter que apoiar com um coxim. Qual é a regra? A regra é que o meato acústico externo tem que estar no mesmo plano da fúrcula external. Aqui, esse coxim está muito baixo. Ele deveria ser mais alto, para que eles ficassem no mesmo plano horizontal. É assim que a gente facilita a visualização da glote durante o procedimento de intubação. Claro que isso não é para trauma, né? Bom, agentes de indução. Etomidato, ketamina, vocês estão acompanhando aqui, né? Etomidato, ketamina, mida, propofol, o nosso antigo TIL, né? E o metohexital. Vamos trabalhar só com aqueles 4 ali. O etomidato é o ideal. Tá? Não tem ação analgésica, em caso de infarto de secção ou de pica aumentada, tem que usar o fentanil no pré-tratamento. Faz um push IV, 0,3 mg por quilo, então a dose para sedar é 0,1 mg por quilo. Aqui são 0,3 mg por quilo. Tá? Ele vai começar o efeito em 30 segundos, no máximo, e vai durar de 3 a 12 minutos. Baita droga. Primeira escolha para hipotenso ou gente que tem a pica aumentada. Eu acho que o etomidato tem que ser disponibilizado para a galera que está fazendo linha de frente. Sai caro? Bom, sai caro, mas é o que tem que fazer. Vamos ter que entubar um monte de gente mal, gente chocada, tem que ter etomidato. Hidrocortisona 100 mg IV, se paciente séptico e não responsivo a volume e a vasopressor. Já Ctrl Z no que eu acabei de falar, né? Se o paciente está séptico, então fica complicado mesmo o etomidato, porque ele pode deprimir as suprarrenais. Aí eu não sei dizer mais, no caso da COVID, se vai entrar. O que está acontecendo?
Ó, abriu para vários minutos, vocês viram aí? Acabamos. Mas abriu de novo, né? Tá? Bom, se tu usou o etomidato, tu tem que avisar o intensivista, tá? Etomidato, então, 10 ml IV em push. Mida, 0,2. Tá? 0,2 miligramas por quilo de mida é uma ampola, é 15 miligramas, para um adulto de 70 quilos. Tá? Não tem ação analgésica, tem um bom efeito anticonvulsivante, então é claro, tu junta o efeito, né? Tu aproveita. Tem uma tendência de induzir hipotensão. Se ele já está hipotenso, na verdade, assim, acho que na maioria dos nossos casos vão acabar usando mida. Então, a gente vai usar, se ele tiver hipotenso, 0,1 miligrama por quilo, a metade, 7 miligramas, metade de uma ampola. Midazolam, 5 miligramas por ml, seriam 3 ml. Tá? Ketamina, famosa ketamina. Tá? Ketamina é uma boa droga para esse tipo de cenário. 10 ml, 50 miligramas, ketalar, é uma substância controlada, um anestésico dissociativo e tem o tal do fenômeno da reaparição, que é bem desconfortável. A dose de 1 a 2 miligramas por quilo começa em 50 segundos, 1 minuto, e dura 10 a 20 minutos. Então, a ketamina é um recurso interessante para quando a gente está desconfiado de via aérea difícil. Como o critério melhor é o Cormack, Lehane, né? Não sei como é que você chama. A ketamina é uma boa alternativa, porque tu faz o medicamento, ele continua protegendo a via aérea, mas ele deixa de sentir dor, ele está praticamente sedado, olha, faz o que eles chamam de awake look, olha a via aérea, faz o Cormack. Se as cordas vocais estão ali, na visão, paralisa o cara e passa o tubo. Tá? É uma alternativa. Né? Então, a ketamina, a dose é 3 mililitros IV. E o propofol? Excelente. É uma droga muito boa, só tem que cuidar porque o propofol, Michael Jackson está aí para comprovar, o propofol ele é cardiodepressor. E também não é analgésico. Tá? Ele reduz, então, a resistência da via aérea. Seria bom, também muito bom, para quem tem broncoespasmo. Diminui a PAM, pode piorar as lesões neurológicas. Tem o risco de contaminação, então o veículo é leitoso, e aí a técnica tem que ser bem asséptica, e a infusão é dolorosa. Tem que usar uma via calibrosa do antebraço ou na fossa antecopital, e às vezes faz até misturado com anestésico. Então, o etomidato, a dose, são 10 mililitros IV em push. E o mida, 3 ml IV em push. E a keta, 3 ml IV em push. E o propofol, 14 a 20 ml IV. Tá? Propofol, 14 a 20 ml IV. Aqui eu acho que esse slide ficou mal. Peraí que eu peguei um errinho aqui. Propofol... não, perdão, tá certo. Tá? O propofol eu não cheguei a descrever, eu não coloquei ele, entenderam? Ó, tá a ketamina, tá o propofol, e não tem o resuminho. O resuminho do propofol vai aparecer aqui no fim desses aqui, essa sequenciazinha, então. Ó. Etomidato, 10, mida, 3, claro, tudo considerando que seja a diluição mais conhecida, né? A concentração mais... Ketamina, 3, propofol, 14 a 20 mililitros. Tá? Escolhendo o indutor, então, TCE ou AVC com pique aumentada, etomidato. Estados epilépticos, etomidato. Broncoespasmo, etomidato. Doença cardiovascular, etomidato. Tá? Então, o etomidato serve para tudo. Agora, é claro, se está convulsionando, mida é uma boa escolha. Se tem broncoespasmo, propofol ou ketamina são boas escolhas também. Né? Se tem TCE com hipertensão intracraniana, tem que botar etomidato, tem que botar fentanil junto. E se tem infarto ou dissecção, também tem que botar o fentanil junto. Intubando sem o curário, é o awake look, sedação superficial, faz uma sedação superficial, vai lá, olha a glote, pode usar anestésico tópico, aquela coisa que a gente vê os anestesistas às vezes fazendo, né? Pega uma lidocaínazinha, dá uma borrifa ali, né? Pega o laringe, dá uma borrifada, e aí tu vai lá e olha. Se a via aérea estiver boa,
Se a viária estiver boa, curariza o cara e intuba. Se é um Cormac 4, não vai te arriscar a curarizar o sujeito, vai ter que intubar sem curário. Tá? Neste caso, a ketamina é uma boa escolha. O Cormac está aqui demonstrado. O Cormac tem outras escalas agora, tem o Pogo também, né, que é uma boa maneira, melhor que o Cormac, mas o Cormac é mais conhecido e dá uma boa ideia. Olha, tudo que a gente não quer encontrar é uma coisa dessas aqui, né? Aqui o alinhamento dos eixos, para a gente poder enxergar. Aqui o burpe, que não se usa mais o burpe, pelo que eu andei lendo aí no UpToDate, o melhor é a intubação bimanual, quando o próprio operador da intubação usa o larinho na mão esquerda e com a mão direita ele pega a cartilagem tireoide e ele ajeita a posição e daí ele passa para o auxiliar naquela posição, com aquela pressão, manter como está. Então, isso aqui depois tem que tirar. Mas isso aí não é a manobra de Selig? Não. Não. Selig é outra coisa, tem outra função. O burpe é feito na cartilagem tireoide. É um recurso que melhora a é um recurso importante. A manipulação externa da laringe é o melhor recurso que a gente tem para expor as cordas vocais. O Selig é uma manobra que se faz na cricoide. O objetivo da Selig é diminuir o risco de regurgitação. Não é para ser usado de rotina, mas no caso de sequência rápida de intubação, ele é muito interessante. Nós temos que saber fazer o Selig direitinho, porque a gente pode precisar utilizar nesse cenário. Bom, succinilcolina, aqui está a dose direitinho. Isso aqui é bem importante, porque assim, em última análise, sequência rápida de intubação é uma coisa que o clínico usa para fazer o papel de anestesista em situação muito pior do que o anestesista trabalha dentro do bloco. Então, tu vai tentar intubar com os recursos de anestesia, correndo o risco do paciente regurgitar e aspirar. Esse é que é o teu problema, tá? Mas é claro que tem vantagens. Uma delas é tu não corre o risco de ter laringoespasmo, porque tu curariza o paciente. Bom, então, tu tem que usar. Se tu tiver chances de usar, tu tem que usar. Mas tu tem que saber usar, por amor de Deus, tu tem que saber usar, porque a sequência rápida de intubação é curarizar o paciente. Então, tu tem que saber usar a succinilcolina ou o rocurônio. E a succinilcolina, na sequência rápida de intubação, como que ela funciona? Naquela dose, igual da lidocaína, 1,5 mg por quilo. Tá? O efeito, ele é efêmero. Em 10 minutos passou o efeito do curare. E ele começa em 60 segundos. Tu fica segurando a mandíbula, porque quando o doente, quando faz a succinilcolina, que ela é um despolarizante, o paciente vai apresentar alguns espasmos, algumas fasciculações. E, em seguida é 50 segundos, ele vai relaxar completamente. Só que esse relaxamento vai começar pela mandíbula. A mandíbula, o masseter, é o músculo que nós mais utilizamos. Na rigidez cadavérica, a coisa começa por lá. E no relaxamento daqui, a coisa também começa por lá. Bom, então, assim, UpToDate, segunda linha. Evitar subdose. Usar pelo peso total, não é pelo peso ideal. Um máximo de 150 miligramas. Contraindicações. O cara vai querer usar a succinilcolina, ele tem que saber qual é a contraindicação. A contraindicação é um monte de coisa, tá? Só que tem um detalhe. Na verdade, o colega só tem que saber esta daqui, hipertermia maligna. Se o paciente ou o familiar do paciente diz que o cara tem hipertermia maligna, não pode fazer isso. Só que isso aqui é um caso em 1 milhão de habitantes, praticamente 3 casos em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, né? Agora, todas as outras contraindicações, elas derivam daquele raciocínio do potássio. Então, se a pessoa compreendeu, primeiro, que quando um cirurgião quer fazer o coração parar para fazer uma ponte de safena, uma ponte de mamária, né? Ele bota o coração dentro de uma bacia que tem potássio, de um líquido rico em potássio.
né? O potássio faz o coração parar. É assim que se executa nos Estados Unidos os prisioneiros que são condenados à morte. É com potássio na veia. Então, vejam bem, o problema do potássio não é o potássio, exatamente o potássio estar aumentado. É o aumento brusco do potássio que é o problema. E quando que isto vai acontecer? Bom, isso vai acontecer quando tu injetar a succinilcolina, que ela vai agir como se fosse uma acetilcolina, abrindo os canais de sódio e potássio de toda a musculatura do corpo do ser humano e vai aumentar a calemia, a concentração sérica do potássio. Esta calemia aumentada, quando chegar no coração, poderá induzir uma parada cardíaca. E quais são as pessoas que têm risco de fazer isso? Aquelas pessoas que tiverem alguma doença neuromuscular, tipo até um AVC. A pessoa teve um AVC. Ela faz 3 meses que ela teve o AVC, então ela tem um hemicorpo paralisado. Então, o que acontece? Ela está fazendo fisioterapia, ela está fazendo força, ela está estimulando, tentando estimular os músculos, e os músculos, por sua vez, estão aumentando o número de receptores. Isso é uma resposta fisiológica. Aumenta o número de receptores. Aí, o cara está cheio de receptores, mais do que o normal. Aí a gente pega, injeta um medicamento na veia do cara, que faz abrir todos esses canais de sódio e potássio simultaneamente. E aí tu aumenta a calemia de forma brusca e isso é que pode dar complicação. Agora, o AVC, na hora que está acontecendo, não é contraindicação. Né? E depois, é claro, né, se tu for pensar um pouquinho, esmagamento. O trator virou por cima do sujeito, esmagou a perna, esmagou as 2 pernas, tem rabdomiólise, fez aquela da estatina, né? Então, bom, aí ele já está com potássio muito alto, que também não é um potássio um pouquinho aumentado ali no limite, 5,7 de potássio. Não, isso não é o problema. O problema é aquele paciente que tem o potássio de 7, ou potássio 6,5, que tem, ou então que tem manifestação eletrocardiográfica da hiperpotassemia, né, o eletro. Tá? Esses pacientes e estes aqui, a gente tem que cuidar. O que tem que decorar é isso, hipertermia maligna. E o que tem que saber é isso, o potássio. Aqui também, continua o mesmo jogo. A única coisa que eu não consigo entender é por que infecções intraabdominais prolongadas graves estão relacionadas como contraindicação para o uso da... Talvez pela imobilização prolongada no hospital e realmente o número de receptores, isso aqui eu não sei, não entendo por quê. Então, a succinilcolina, a gente tem aqui 20 mg por ml, e se nós tivermos essa diluição, no Brasil se usa mais o pó, mas aí bota 10 ml ali dentro e vai ficar esta concentração. Neste caso, a gente vai fazer 5 ml IV, vai estar dando 100 mg. Tá? A mesma coisinha da lidocaína. O rocurônio não é um despolarizante, o rocurônio é um curare competitivo, tá? É uma droga muito interessante, que é importante da gente ter uma noção de como é que se usa, porque o rocurônio, ele é um recurso para ficar na manga para eventualidade de uma complicação desse tipo aqui. Alguns pacientes, ao receberem a succinilcolina, podem sofrer um trismo. Tá? Alguém poderia dizer assim, tá, mas se ele entrar em trismo, eu entubo o naso. Não, tu entuba naso se ele não tiver curarizado. Porque para entubar naso, tu tem que ter o paciente ventilando espontaneamente. Senão, dá para entubar, mas é bem difícil. E aí tu teria que usar a maguila por dentro da boca. E o cara está com trismo, não consegue abrir a boca. Tá? Entende? Então, ou tu sabe fazer uma crico, ou tu sabe usar o rocurônio. Aqui está o rocurônio. O rocurônio são 7 ml de IV. Tá? E aqui é um outro nome comercial, eu acho, né, do rocurônio, Esmerol. Na sequência rápida de intubação, vejam, tem um ponto que é importante, que é a proteção. Tá? É um dos P's, são 7 P's. Um dos P's é proteger a regurgitação. Aqui sim, aqui a Dayana está fazendo uma... Eu estou com o Larino na mão esquerda e ela está fazendo uma manobra de Selling. Tá? O paciente já recebeu o medicamento, ele já está paralisado, a mandíbula já relaxou, a gente, então,
entrou com a lâmina, tá? Pode ser no meio, estava lendo isso hoje, pode ser na linha média, tá? Vai firme, mas delicadamente, até localizar a epiglote, usa a outra mão aqui assim, para manter, né, a cabeça em posição. No momento que tu chegou na epiglote, passa essa mãozinha para a laringe e vai fazer a intubação bimanual, tá? Ela está na cricoide, tu vai pegar a tiroide. Né? Tá? A Celic pode ser indicada, sim, a Celic, ó, tá? Na sequência rápida de intubação, um slidezinho do up-to-date, pega a cricoide e aperta ela contra o esôfago. É claro que pessoas que tenham suspeita de lesão na coluna cervical, especialmente na sexta vértebra cervical, não devem fazer manobra de Celic. Crianças pequenas também não faz Celic. O procedimento. Então, o auxiliar, ele vai tracionar o cantinho da boca para dar campo, tá? Para o colega que está procedendo à intubação. Primeiro ponto fundamental no procedimento da intubação, visualizar a epiglote. Tem que enxergar a epiglote. Enxergou a epiglote, a lâmina curva vai lá no ligamento ioepiglótico, no fundo da valécula, e aí tu vai dando umas cutucadas naquele ligamento e observando o movimento que a epiglote está fazendo. Isso é importante, porque se tu der uma cutucada com a pontinha da lâmina lá na valécula, pegando o ligamento epiglote, e a epiglote subir direitinho, se mantendo na linha média, tudo é bem posicionado. Tá? É o que o Jorge brincou, é o spooning, é o acolheramento. Né? Isso está no nosso up-to-date, na revisão que a gente fez. Agora sim, estamos forçando. A força não é feita em báscula, nem no punho, a força vai ser feita no ombro do operador, no ombro esquerdo do operador, erguendo na direção do cabo, sem bascular, né? E sem báscula, né? E se afastando. Esse é um outro ponto muito importante que a maioria dos colegas não sabe. O clínico, quando vai entubar, e é importantíssimo agora, nesses tempos de Covid, o clínico, quando vai entubar, ele tem que se afastar e não se aproximar. Por quê? Porque, à medida que tu te afasta, a visão binocular te oferece uma noção melhor de profundidade da ponta do tubo, que tu precisa para guiar a ponta do tubo para o lugar onde ela tem que ir. Quando tu fica olhando apenas com um olho, tu perde essa noção de profundidade. Tá? Então, agora nós já vamos para os cuidados pós-intubação. Passou o tubo, posicionou o tubo. Aqui tu vai segurando com uma mão e tracionando. Tu não pode enfiar esse tubo, isso é um ponto importante. Já que está usando guia, não pode, ainda mais que ele está dobrado lá na ponta. Não pode pegar e enfiar ele traqueia dentro. Tá? Tu coloca ele na entrada da glote, tu viu passar direitinho na corda vocal, tu solta o laringoscópio, está na tua mão esquerda, segura aqui com a mão direita, traz a mão esquerda de lá, segura firme o tubo com a mão esquerda e com a mão direita, tu traciona um pouquinho o guia e empurra um pouquinho o tubo. Traciona um pouquinho o guia e empurra um pouquinho o tubo. Até que a numeração do tubo esteja o número 22 na altura do incisivo superior. Aí, o auxiliar insufla o cuff. Tem um detalhe da técnica, que é o seguinte: se tu tiver um auxiliar acostumado, né, treinado, ele é que tu segura firme aqui assim, tu tá com o laringoscópio lá dentro, e é ele que traciona o guia e empurra o tubo. E tu vai vendo, e tu vai acompanhando. Ele traciona o guia e empurra o tubo, até que está no 22 e daí tu insufla o cuff. É uma maneira, né, alternativa da gente fazer. Tá? Talvez até melhor, mas tem que ter um auxiliar treinado. Tirou o guia e agora nós vamos aqui para o finzinho, né? Capnógrafo, tá? Epigastro primeiro, não ventila, importante isso daqui também, o pessoal se afoba e começa a ventilar sem que esteja o estetoscópio aqui no epigastro. E aqui tem um outro ponto muito frequente dos colegas ensinarem de forma equivocada.
a verificação da posição do tubo, ela deve ser feita com o estetoscópio na axila e não aqui na base do pulmão. Tá? Por quê? Por 2 motivos. Tá? É um conhecimento que vem do ITLS e do PAUS. No caso do PAUS, porque o bebê pequenininho, tu escuta aqui o som que sai do outro pulmão. E aí tu conclui que o tubo não está seletivo. Segundo, no trauma, tem sirene, tem cachorro latindo, tem gente gritando. E aí tu não consegue ouvir direito aqui, também tu pode confundir com o som do outro pulmão. Então, quando a gente vai fazer a confirmação da posição do tubo, a gente começa aqui no epigastro, olhando o tórax, né? Vai com o esteto na axila esquerda, vem para cá, vem para cá, vem para cá e faz o 5º ponto aqui para se certificar. E aí o capnógrafo vai dar o resultado final, tá? Terminando aqui, então. Pós-intubação, parará, né? Tá, o POD, todo mundo sabe. Um resumo. O PPPPPP, tá? Opa! O PPP, então, preparo, pré-oxigenação, pré-tratamento, paralisa, protege, posiciona, procede e faz os cuidados pós-intubação. E só em relação ao pós-intubação, eu acabei não colocando aqui, mas o cadarço, a gente vai acabar trabalhando com cadarço, é claro. O cadarço tem que ser colocado, isso é da American Heart, tem que ser colocado uma ponta, um lado por cima da orelha e o outro lado por baixo da orelha, para evitar de ficar as 2 pontas amarrando, esgoelando e diminuindo a circulação venosa de retorno dos pacientes, né? Então, vamos tirar agora aqui, como é que eu faço? Deixa eu ver.